Como montar um computador com até R$ 7.000? Alunas Júlia Beatriz da Silva Santos, Camille Pinto de Souza e Jéssica Cavalcante. Primeiramente, como podemos descobrir a compatibilidade entre os componentes? Placa-mãe. A placa-mãe é o componente principal do computador, responsável por conectar todos os outros componentes. É importante escolher uma placa-mãe compatível com o processador e com os demais componentes que serão utilizados. Processador, ou CPU. Ele é o cérebro do computador, responsável por executar as tarefas e processar as informações. É importante escolher um processador compatível com a placa-mãe e com a finalidade do computador. Por exemplo, processadores mais potentes para jogos e edição de vídeo. Memória RAM. Ela é responsável por armazenar temporariamente as informações necessárias para executar os programas. É importante escolher uma memória RAM compatível com a placa-mãe e com a frequência de operação do processador. Unidade de estado sólido, SSD. É responsável por armazenar permanentemente os arquivos e programas do computador. É importante escolher um disco rígido ou SSD compatível com a placa-mãe e com a capacidade de armazenamento necessária. Fonte de alimentação. É responsável por fornecer energia para os componentes do computador. É importante escolher uma fonte de alimentação compatível com a potência necessária para alimentar todos os componentes do computador. A placa de vídeo é responsável por processar e exibir as imagens na tela do computador. É importante escolher uma placa de vídeo compatível com a placa-mãe e com a finalidade do computador. Por exemplo, placas de vídeo mais potentes para jogos e edição de vídeo. Gabinete. É a estrutura que abriga todos os componentes do computador. É importante escolher um gabinete compatível com a placa-mãe e com espaço suficiente para todos os componentes escolhidos. Cooler. Ele é responsável por manter o processador resfriado durante a operação. É importante escolher um cooler compatível com o socket da placa-mãe e com o processador utilizado. Monitor. É a tela que exibe as informações e imagens do computador. É importante escolher um monitor compatível com a placa de vídeo e com a resolução desejada. Teclado e mouse. São os periféricos responsáveis por interagir com o computador. E geralmente são compatíveis com qualquer computador moderno. E agora vamos para os componentes do computador. A placa-mãe Gigabit B550 Aorus Elite. Está no valor de R$ 895,90. Essa placa-mãe usa um design de alimentação de CPU digital de 12.1 fases, que inclui o controlador digital PWM e o DRMOS. Este controlador 100% digital e conectores de alimentação de CPU de 8.4 pinos sólidos adicionais oferece incrível precisão do fornecimento de energia para os componentes mais consumidores de energia e sensíveis à energia da placa-mãe, permitindo que os entusiastas obtenham um desempenho máximo absoluto do novo Intel 10 cores de CPU. Processador AMD Ryzen 5, no valor de R$ 959. A placa-mãe é compatível com o socket AM4, que é o mesmo socket utilizado pelo processador AMD Ryzen 5. Portanto, eles são fisicamente compatíveis. Além disso, a placa-mãe suporta memórias DDR4, que são as memórias recomendadas para uso com processadores Ryzen de última geração, incluindo o Ryzen 5. Memória RAM Kingston Fire Beast, de 8 GB. Está no valor de R$ 156,90. A placa-mãe suporta memória DDR4 e a frequência máxima suportada é de 3.200 MHz, que é a mesma frequência da memória da Kingston. Além disso, a memória é de 288 pinos, que é o padrão de interface para memória DDR4 em computadores de mesa. O processador AMD Ryzen 5 também é compatível com memória DDR4 e suporta uma frequência máxima de 3.200 MHz, o que significa que a memória da Kingston é compatível com o processador. SSD Kingston de 1 TB. Está no valor de R$ 325,99.
Placa-mãe suporta a tecnologia M2 NVMe, que o SSD utiliza. Além disso, a placa-mãe suporta a interface PCIe 4.0, que é a mesma interface utilizada pelo SSD. Fonte Corsair 650 watts, 80 plus bronze e semi-modular. Está no valor de R$ 718,61. A fonte Corsair CX650M é compatível com os componentes anteriores. A placa-mãe Gigabyte, o processador AMD Ryzen 5 e a placa de vídeo superconsomem uma quantidade razoável de energia, mas uma fonte de 650 watts é suficiente para alimentá-los. A Corsair é uma fonte de alimentação de boa qualidade, com certificação 80 Plus Bronze, que indica que a fonte é eficiente em relação ao consumo de energia. Além disso, ela possui cabos semi-modulares, o que permite a melhor organização dos cabos dentro do gabinete. Placa de vídeo Mancer Radeon RX 550. Está no valor de R$ 499,90. A placa de vídeo Mancer Radeon RX 550 é compatível com a placa de mãe Gigabyte. Ambas usam o padrão PCIe 4.0 para a conexão da placa de vídeo à placa-mãe, o que significa que não há problemas de compatibilidade em relação à interface. Além disso, ambas suportam memória DDR4, que é a memória RAM utilizada pelo sistema. A placa de vídeo Mancer Radeon RX 550 também é compatível com a porta HDMI da placa-mãe, que permite conectar o monitor diretamente à placa de vídeo. O suporte para M.2, PCIe, NVMe e SATA 3, VRM Solution e USB 3.2 da placa-mãe não afetam a compatibilidade da placa de vídeo. Cooler para processador ou CPU, da Noctua. Está no valor de R$ 666,31. O cooler é compatível com o socket da placa-mãe e com o processador. A versão SE AM4 é uma edição especial dedicada para a plataforma AM4 e AM5 Ryzen da AMD, apresentando o mais recente sistema de montagem Seco Firme 2 para AM4 e AM5. Gabinete Aerocool Mid-Tower RGB. Está no valor de R$ 239,99. Esse gabinete possui um design elegante, moderno e funcional. Ele também possui muito espaço para acomodar placas gráficas de última geração, e também acomoda tranquilamente sistemas customizados de water cooler, pois tem espaço para radiador frontal de até 240 milímetros, melhorando a performance de resfriamento da máquina durante momentos que exigem maior performance dos equipamentos que compõem a máquina. Monitor gamer curvo Mancer. Possui 23,6 polegadas e está no valor de R$ 889,90. Ele possui a opção de instalação na parede, revestimento anti-reflexo, filtro de luz azul, flicker-free, tela curvada e ajuste de inclinação. Ele também possui uma taxa de atualização de 180 GHz. Kit gamer teclado, semi-mecânico gamer iluminado e mouse com LED USB de 3200 dpi. Está no valor de R$ 90,10. E o valor final desse setup foi de R$ 5.442,60. Ou seja, ainda sobraram R$ 1.000,558. Podem ser usados para investir em outros componentes, como periféricos melhores, um headset ou uma cadeira gamer. E todos os componentes citados no vídeo poderão ser encontrados nos sites da descrição. E agora, como baixar e instalar o Windows 10? Primeiro nós vamos no site da Microsoft e procurar pelo do arquivo de instalação do Windows 10. Primeiro você clica em baixar a ferramenta agora. Em seguida você executa o arquivo. Em seguida você executa o arquivo baixado. E ele vai carregar. Quando aparecer essa opção, você vai selecionar Criar meia de instalação. Selecionar o idioma, que provavelmente já vai estar selecionado automaticamente. E você seleciona o arquivo ISO.
e salve esse arquivo. Então o arquivo vai começar a baixar e isso pode demorar um bom tempo. Quando o download terminar, vai começar a criar uma mídia do Windows 10, que também pode demorar um pouco. Quando o arquivo terminar de baixar, a gente vai abrir a VirtualBox e ir em máquina e adicionar uma nova máquina. Quando a gente escrever o Windows 10, ele já vai escolher o tipo automaticamente. Daí a gente vai em ISO e seleciona o arquivo que foi baixado. E aqui a gente marca essa caixinha de pular a instalação desassistida. Ou seja, o software vai ser instalado manualmente. Aqui você escolhe a memória base, de acordo com o armazenamento disponível no seu computador, e a quantidade de processadores que você vai usar aí. Agora a gente cria um disco rígido para instalar esse Windows 10. E você também vai escolher de acordo com a sua memória disponível. No caso aqui foi usado 14 GB, mas você pode usar mais. Daí a gente vai ligar a máquina virtual e a gente pode fechar essa caixinha de autocaptura do teclado. O software vai começar a baixar como se fosse no computador normal. Aqui a gente escolhe o idioma, que provavelmente vai estar selecionado por padrão no seu computador, e clica em instalar agora. Daí vai iniciar a instalação do Windows 10 e pode demorar um pouco também. Ele vai pedir uma chave do produto. Se você tiver, você coloca, mas se você não tiver, você escolhe não ter a chave do produto. Aqui você vai escolher a versão do Windows que você quer baixar. No caso aqui, a gente escolheu o Windows 10 Home mesmo. Daí você aceita os termos de licença. E aí você escolhe instalar o Windows e manter os arquivos ou instalar apenas o Windows. Aqui você avança e ele vai começar a instalar o Windows. Quando acabar a instalação, ele vai pedir para ser reiniciado. No caso, a máquina virtual vai reiniciar, não o computador. Aí você pressiona uma tecla e ele vai iniciar. Com uma entrada aqui e um toque de Wi-Fi ali, seu PC estará pronto para você fazer o que quiser. Use sua voz ou o teclado ao longo do processo, e se você quiser que eu fique calada, selecione o ícone de microfone pequeno na. Quando iniciar, ele vai começar a configurar. Aí ele começou configurando a Cortana e você pode silenciar ela ali no canto.
E você escolhe sua região e ele vai fazendo a sua configuração automaticamente. Aqui você usa a sua conta da Microsoft ou você cria um novo e-mail e clica em próximo. Como aqui a gente criou um novo e-mail, você cria uma senha também. Aqui é a criação da conta. Depois disso, você aguarda mais um instante e pronto, sua máquina virtual com Windows vai estar instalada. Aqui você pode ver o espaço livre no seu disco. Hoje mais